Hoje eu vou contar relatos sobrenaturais em igrejas. Igrejas são focos de atividade paranormal. Algumas videntes, algumas pessoas espiritualizadas falam que se for para ir a um lugar, depois que a pessoa morre, se for para um espírito ir a algum lugar, ele vai para a igreja para tentar buscar uma luz e ir para um lugar melhor, ou então para tentar um perdão aí de alguma coisa que fez durante a vida. Então, assim, o mais próximo da paz não é no cemitério, é na igreja. Vamos para o primeiro relato e esse relato se chama O Porão Assombrado da Igreja. Tenho 16 anos e ainda estou no colegial. Devido a um incêndio na minha escola, algumas turmas teriam aula no porão da igreja. Essa era uma igreja a qual estava acostumada, pois meu colégio é católico e às vezes tínhamos missas por lá. Mas no minuto em que entrei naquele porão pela primeira vez, senti algo. Mas deixei isso para trás. Era um lugar assustador, parecia um calabouço. O banheiro das meninas ficava após uma pequena passarela e uma escada atrás do altar. Era inacabado, bloqueado por cortinas de chuveiro, tem espelhos, 3 cabines e 3 pias. Eu nunca iria ao banheiro sozinha por causa da sensação que eu tinha que tinha alguém ali me observando. Um dia, eu e minha amiga decidimos ir ao banheiro antes da aula e enquanto conversávamos, ouvimos alguém na cabine do meio. Parecia que a pessoa estava chorando. Continuamos conversando e então uma garota entrou no banheiro. Quando ela foi abrir a porta da cabine do meio, nós dissemos: "Não, tem alguém aí dentro." Mas ela já tinha aberto e, para nossa surpresa, não havia ninguém. Não me dei ao trabalho de nada. Nos olhamos e corremos para a sala de aula. Fiquei muito assustada e até o final daquele período de aulas no porão, eu evitava ir ao banheiro sozinha e só ia se fosse muito necessário. Eu entendo completamente quem não acredita. Eu mesmo teria dúvidas se a história não viesse de mim. O próximo relato se chama A Velha Igreja do Monte. Durante o lockdown em 2021, eu estava entediado e decidi dirigir para o mato com algumas cervejas e o cachorro do meu amigo. Já era fim de tarde quando encontrei uma estrada de terra que me levou até uma igreja antiga, perdida no meio do nada. O lugar cheirava a madeira queimada, mas não havia sinal de nada queimado. Janelas quebradas, madeira podre e um silêncio que incomodava. O dog ficou inquieto o tempo todo, como se sentisse alguma coisa. Entramos pela antiga sacristia. Lá dentro, tudo ainda estava no lugar. Bancos, púlpito, até uma bíblia velha comida por ratos. Comecei a sentir como se alguém me observasse de dentro da escuridão. O cachorro praticamente me empurrava para fora. Saí rápido com a sensação clara de que não estávamos sozinhos. Mais tarde, já no meu acampamento, ouvi algo que gelou meu sangue. Canto de crianças vindo da igreja. Era um coro desafinado, acompanhado por um órgão que eu sabia que não existia lá. O dog rosnava sem parar. O canto cessou e depois começou de novo, dessa vez com a voz de um homem. Não tive coragem de voltar lá e não consegui dormir. De manhã, levei o dog para fazer xixi e acabamos encontrando um cemitério antigo atrás da igreja. Todas as lápides eram de crianças e todas tinham a mesma data de morte, na década de 1920. De novo, ouvi o canto baixinho, distante, e fui embora. Só depois descobri que aquela igreja tinha sido destruída por um incêndio florestal nos anos de 1920 durante uma escola dominical. Ninguém sobreviveu. A parte mais estranha, voltei lá semanas atrás e o cemitério ainda estava lá, mas a igreja simplesmente não estava lá. Nenhum vestígio, como se o que vi naquela noite jamais estivesse estado ali.
Se você gosta de relatos sobrenaturais, não esquece de se inscrever e se você tem um relato, manda pra mim lá no direct do Instagram, tá bom? O próximo relato se chama O Padre. Quando meu tio Sam tinha 15 anos, ele fugiu de casa na Irlanda do Norte para tentar se tornar padre. Durante a viagem, acabou perdido em uma estrada fria, escura e cercada de pântanos. Com chuva fina caindo, encontrou uma igreja antiga e abandonada para se abrigar. À noite, dormindo em um dos bancos, Sam acordou por volta das 2 da manhã, ouvindo alguém rezar o terço. Na penumbra, viu um jovem padre ajoelhado diante do altar, chorando enquanto rezava em irlandês. O padre então perguntou a ele se ele poderia ajudar na celebração da missa, e Sam, que havia sido coroinha, aceitou. Eles realizaram a missa juntos. Quando terminou, o jovem padre sorriu para ele, agradeceu e entrou na sacristia. Mas quando Sam o seguiu, o padre simplesmente havia desaparecido. De volta para casa, Sam contou tudo ao tio-avô deles, que era padre e exorcista. Foi então que descobriu a verdade. Aquele jovem sacerdote estava morto há muitos anos. Ele havia cometido um pecado ao se apaixonar por uma freira e foi castigado pelo bispo a repetir penitência até que alguém capacitado o ajudasse a completar uma missa. Sem saber, Sam havia libertado o espírito do padre naquela madrugada. Foi a única história de fantasma que ele contou na vida. O próximo relato se chama Sacerdote Sem Cabeça. Sou das Filipinas e quando criança eu via coisas que outras pessoas não viam. Eu estudava em uma escola que ficava em frente a uma igreja e sempre, depois da aula, eu esperava meu pai ir me buscar e em um desses dias, eu e meu amigo estávamos sentados no pátio logo na entrada da escola. O prédio estava praticamente vazio, todos os professores estavam em reunião. No meio da nossa conversa, algo passou pela grande porta da igreja em direção à escola. Não demos atenção no início, até que um vento forte entrou, mesmo sendo um dia completamente ensolarado. Quando olhei para a porta, vi um homem vestido como padre, sem cabeça. Ele segurava a própria cabeça nas mãos. Fiquei paralisado. Olhei para o meu amigo e vi que ele também estava assustado. Ficamos em silêncio por vários minutos. Depois ele sussurrou: "Você viu aquilo passando pela porta?" Eu confirmei. E se ele também viu, não era só coisa da minha cabeça. Apavorados, fomos até a cantina perguntar à funcionária se alguém tinha passado ali. Ou se alguém estava brincando com a gente. Ela riu e perguntou se estávamos loucos. Mas nós dois vimos. E não foi a primeira vez que vi algo assim, e nem a última. O próximo relato se chama O Violinista Fantasma da Igreja. Eu trabalhava em um cinema e muitas vezes saía tarde, entre meia-noite e 2 da manhã. Numa dessas noites, já perto da minha casa, as ruas estavam completamente vazias. Nenhum carro, nenhum pedestre, só silêncio. Quando passei pela igreja do bairro, tive que parar na placa de pare em frente ao prédio. Foi aí que notei uma figura nos degraus. Achei estranho alguém estar ali àquela hora, mas conforme me aproximei, ficou ainda mais esquisito. No topo da escadaria, iluminado apenas pela luz da janela de vitral, estava um senhor idoso usando um boné de jornaleiro, tocando violino. Mesmo com os vidros fechados, eu sabia que ele estava tocando. O jeito como ele segurava o instrumento, o movimento suave do arco. Quando parei o carro, ele abaixou o violino devagar e olhou diretamente para mim. Depois colocou o violino do lado do corpo
e começou a acompanhar meu carro com a cabeça, seguindo cada movimento. Era tarde demais para ver o rosto ou os olhos, só aquela silhueta rígida e perfeitamente imóvel. Eu não fiquei ali para conferir. Acelerei assim que pude. Não sei se era um espírito, alguém vivo ou o quê, mas a cena nunca saiu da minha cabeça. Assustadora, sim, mas também estranhamente mágica, como se estivesse presenciando algo que não era para ser visto. O próximo relato se chama O Cemitério da Igreja. Era por volta de 00:30 quando eu e meu amigo John decidimos pegar o carro e dirigir sem destino até Hendersonville, Carolina do Norte. Depois de rodarmos bastante, resolvemos voltar. John disse que conhecia um atalho e entrou numa estrada lateral. Uns 15 minutos depois viramos no que ele achava ser a estrada certa e fomos parar numa entrada semicircular que passava bem na frente de um cemitério enorme, ao lado de uma igreja. Paramos o carro para ver onde tínhamos errado. Pensamos até em explorar o cemitério porque não costumamos ter medo desse tipo de lugar, mas havia algo naquele lugar que imediatamente nos deixou desconfortáveis. Então resolvemos seguir viagem. Viramos à direita na saída da entrada para voltar à estrada lateral. Subimos uma pequena colina e, de repente, estávamos de novo na mesma entrada do cemitério. Era como dar uma volta completa, sem perceber. Tentamos nos convencer de que era só uma outra parte do terreno, mas tudo parecia idêntico e já era quase 3 da manhã. Assustados, decidimos sair exatamente pelo mesmo caminho por onde entramos e dessa vez funcionou. Conseguimos voltar para a rodovia principal. Quando finalmente conseguimos sair daquela entrada e pegar a estrada principal, o alívio foi enorme, mas durou pouco. Eu estava dirigindo, tentando não pensar no que tinha acontecido, quando notei que John encarava o retrovisor, completamente tenso. Perguntei o que foi, mas ele só balançou a cabeça e disse: "Não olha." Claro, eu olhei. E juro que eu vi algo parado na beira do acostamento, bem na curva onde tínhamos entrado na maldita estradinha. Parecia uma silhueta imóvel, como se estivesse esperando a gente voltar. As luzes do carro mal tocaram a figura antes da escuridão engolir tudo de novo. Mas o que realmente me arrepiou foi a reação de John. Ele não perguntou o que eu tinha visto, não disse nada, só murmurou. Eu falei para não olhar. O resto do caminho foi em silêncio, e é por isso que eu acho que ele nunca aceitou voltar lá. Ele não tem medo do cemitério, ele tem medo do que estava esperando no fim da estrada. Algo naquele cemitério mexeu com ele, e comigo também. O próximo e último relato se chama A Igreja Antiga. Desde que me entendo por gente, a igreja do nosso bairro sempre teve uma atmosfera pesada. Ela foi construída depois da Segunda Guerra, exatamente sobre um terreno onde soldados japoneses e guerrilheiros filipinos foram enterrados. Talvez por isso tanta gente tenha histórias estranhas daquele lugar. A primeira aconteceu com a minha tia. Ela chegou em casa trêmula, quase não conseguia falar. Era por volta das 6 da tarde, já começando a escurecer quando ela foi tocar o sino para o Ângelus. A igreja estava vazia. Ela mal tinha começado a puxar a corda quando ouviu bem atrás da porta: "Oi?" Uma voz baixa, masculina. Ela congelou na hora porque não havia ninguém lá dentro antes dela entrar. Ela olhou e não havia ninguém. Ela tentou fingir que era só coisa da cabeça dela, mas então a voz veio de novo, mais perto. "Oi?" Ela largou a corda e correu. Quando chegou em casa, mal conseguia respirar. Dias depois, outra vizinha contou algo parecido.
E foi aí que comecei a perceber que havia algo de errado com aquela igreja. Ela entrou na sacristia para pegar uma vassoura até que ouviu passos, lentos e pesados, entrando pela porta principal da igreja. Ela disse que parecia que alguém caminhava na direção dela. Tomada pelo pânico, ela falou em voz alta: "Se você está aí, então aparece." No mesmo segundo, os passos pararam. Não diminuíram, não se afastaram. Eles simplesmente desapareceram, como se o que quer que estivesse ali tivesse sumido. Mas o que mais me marcou foi o que minha prima viveu. Ela tinha acabado de fechar a cantina da escola onde trabalhava e estava passando pelo lado da igreja. As luzes estavam desligadas e pela porta entreaberta ela ouviu alguém correndo lá dentro. Era como se uma pessoa estivesse correndo desesperada pelo corredor principal, esbarrando nos bancos e indo na direção da porta. Ela sabia que ninguém estava lá dentro. Aquilo não fazia sentido, mas mesmo assim ela resolveu olhar e realmente não havia ninguém. Até hoje, ela evita passar perto daquela igreja depois do pôr do sol. Bem, esses foram os relatos de hoje sobre igrejas. Se você teve já alguma experiência em igreja, deixa aqui nos comentários ou então manda para mim lá no direct do Instagram para eu poder estar contando seu relato aqui. Não esquece de deixar um comentário para a gente engajar aqui, um emoji, qualquer coisa sobre o vídeo ou então sugestões de próximos temas para vídeo. Eu vou ficar te aguardando no próximo vídeo. Até lá!